Deixa eu te perguntar algo bem sério. Você tem sentido que alguma coisa está te incomodando por dentro? Como se uma sensação silenciosa estivesse tentando te alertar, mas você insiste em ignorar? É aquele tipo de inquietação que não faz barulho, mas também não vai embora. Às vezes o Espírito Santo tenta te avisar e você até percebe, mas o coração diz, não deve ser nada. Só que é sim. É Deus te chamando para olhar com mais atenção. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Fica comigo até o final. O que eu vou te revelar aqui pode ser exatamente a confirmação que você pediu a Deus em silêncio. E se essa mensagem já começou a falar com você, deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo. Senhor, abre meus olhos, porque isso abre a porta para aquilo que Ele quer fazer hoje. Agora respira fundo. Vamos caminhar juntos. Há sinais que Deus envia e que você já conhece. Uma palavra, uma inquietação, um sentimento que aperta, um aviso que parece pequeno, mas traz um peso diferente. Um peso que não vem da ansiedade, mas da verdade espiritual. Deus fala no coração antes de falar nas circunstâncias. E muitas vezes, Ele começa enviando exatamente isso, uma sensação. Você tenta continuar como se fosse normal, mas não é. Porque quando Deus quer te proteger, Ele cria um desconforto interno impossível de ignorar. Talvez você tenha sentido que algo não está certo com alguma pessoa, ou com um ambiente, ou com uma decisão que parecia boa, mas de repente começou a pesar. Isso não é coincidência, isso é espiritual. O problema é que a maioria das pessoas pede proteção, mas quando Deus envia os sinais, elas dizem, deve ter sido só impressão minha. Não foi impressão, foi aviso. E aviso de Deus não chega atrasado. Chega no exato momento em que você precisa perceber o que está tentando te desviar, te ferir ou te atrasar. Deus fala através daquilo que mexe com o teu espírito, e não com a tua lógica. Mas a lógica tenta te enganar. Você está exagerando. Não seja tão sensível. Não leve isso tão a sério. E é nessa brecha que muitos se perdem, porque anulam exatamente a ferramenta que Deus usa para alertar, o discernimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. E o processo começa sempre assim, com um impulso interior que você não sabe explicar, mas sente, com força. Às vezes é uma pessoa que você sempre gostou, mas agora te deixa confuso. Às vezes é uma porta que parecia de Deus, mas algo dentro de você diz, não entra. E você tenta entender, mas não consegue. Porque a proteção espiritual não começa com entendimento, começa com percepção. Talvez seja isso que você está vivendo agora. Um desconforto que você não sabe de onde vem. Uma sensação que diz, cuidado, presta atenção. E quanto mais você tenta ignorar, mais forte fica. Porque Deus não quer que você siga no automático. Ele não quer que você insista em algo que Ele já decidiu te livrar. Ele não quer que você confie em alguém que Ele já enxergou por dentro. Ele não quer que você permaneça onde a tua alma não consegue mais respirar. Quando Deus quer te proteger, Ele tira a tua paz onde você queria ficar e devolve tua paz onde você tem medo de ir. A verdade é que você já percebeu alguns sinais, já viu atitudes estranhas, já sentiu palavras atravessadas, já sentiu tua alma pesar depois de encontros que antes te faziam bem. Já percebeu que algo mudou, mas você não quis admitir. Deus está te dizendo hoje, filho, filha, não ignore mais. Porque ignorar um sinal é como apagar uma lanterna quando você está prestes a entrar num caminho escuro. E Deus não te alerta para te assustar. Ele alerta para te proteger, para te guardar, para te preservar. Talvez o sinal que você está ignorando seja uma amizade que te diminui, um ambiente que esfria tua fé, ou uma decisão que parece normal, mas tem destruído teu vínculo com Deus pouco a pouco, aos poucos. É assim que o inimigo age. Não tirando tudo de uma vez, mas apagando tua luz devagar sem que você perceba. E é por isso que Deus está levantando esses sinais, porque Ele sabe que se você continuar ignorando, vai perder coisas preciosas que Ele está tentando preservar. Tua fé, tua paz, tua sensibilidade espiritual.
e Deus te ama demais para permitir que você continue cego num caminho que Ele já iluminou. Hoje, Ele te chama para olhar outra vez, para sentir outra vez, para perceber com o espírito e não com os olhos. Porque só assim você vai entender que algo maior está acontecendo e que Deus está dizendo com cuidado e firmeza: pare de ignorar, eu quero te proteger agora. Quando Deus começa a te alertar, o processo não acontece de uma vez só. Ele vem em camadas, sinais pequenos, depois sinais mais fortes. Até que você finalmente entende que não é coincidência, é direção. O processo da proteção divina sempre começa no invisível. Antes de Deus te afastar de algo, Ele afasta a paz daquele lugar. Antes de Deus revelar alguém, Ele quebra o encanto. Antes de Deus te mover, Ele te inquieta. É assim que Ele trabalha, primeiro no espírito, depois no mundo físico. Talvez você tenha sentido isso nos últimos dias. Uma conversa que antes fluía, agora te cansa. Um ambiente que já foi leve, hoje pesa. Uma pessoa que parecia enviada por Deus, agora te confunde. Isso não é psicológico. Isso é espiritual. A Bíblia mostra que toda a proteção de Deus começa com um alerta. Lembra de Sansão? Dalila não o atacou. Ela o encantou. Ela não gritou. Ela sussurrou. Ela não arrancou sua força. Ela fez com que ele mesmo entregasse. E antes da queda, Deus enviou sinais. Sinais que Sansão ignorou. Ele pensou: está tudo bem, eu dou conta. Mas ele não deu. O inimigo não rouba o que você não entrega. Ele apenas manipula seus sentimentos até que você pareça estar agindo por vontade própria. É por isso que o processo de Deus é firme. Ele remove a influência errada antes que ela destrua quem você é. Outro exemplo é Saul e Davi. Saul dizia que amava Davi, dizia que o protegia, dizia palavras bonitas, mas por dentro, o coração dele estava cheio de inveja e intenção espiritual maligna. E Deus foi mostrando isso a Davi, não de uma vez, mas aos poucos. Cada atitude revelava algo, cada ataque disfarçado expunha um pouco mais a verdade. É assim contigo agora. Deus não te mostra tudo de uma vez para não te ferir, mas Ele te mostra o suficiente para te salvar. Porque quem te afasta da fé não chega com violência, chega com cuidados, chega com frases que parecem preocupação, mas carregam semente de dúvida. Você está exagerando nessa fé. Para que tudo isso de oração? Você mudou depois que começou a buscar Deus demais. Relaxa, Deus entende. Esse relaxa espiritual é o adormecimento da alma. É o golpe mais silencioso do inimigo. É assim que o coração vai se afastando da presença sem perceber. Mas quando Deus quer te proteger, Ele desmascara o sutil. Ele tira a sensação de conforto onde há perigo. Ele revela intenções em detalhes. Ele mostra ações que você nunca percebeu. Ele separa o que parece bom do que realmente é bom. Porque nem tudo que te abraça te ama. Nem tudo que te aconselha te edifica. Nem tudo que te acompanha te leva para perto de Deus. O processo dói porque envolve enxergar o que você não queria ver. Deus te mostra gestos que você ignorou, palavras que você justificou, atitudes que você minimizou. Não é para te machucar, mas para te acordar. Ele sabe que se continuar insistindo em ignorar os sinais, você vai abrir brechas que o inimigo está pronto para aproveitar. Então Deus age. Ele fecha portas que você teria aberto. Ele afasta pessoas que você tentaria segurar. Ele corta laços que você não teria coragem de cortar. Ele cria situações que expõem o que estava escondido. E quando isso acontece, você sofre, porque a proteção divina machuca antes de curar. Lembra de José? Traído pelos irmãos, vendido como escravo? Ele poderia ter dito: Deus me abandonou. Mas anos depois, quando o processo terminou, ele entendeu. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Assim também acontece com você. O que hoje parece perda, amanhã será livramento. O que hoje parece injustiça, amanhã será proteção. O que hoje dói,
Amanhã vai fazer sentido. Durante o processo, Deus faz algo profundo. Ele restaura tua sensibilidade espiritual. Ele devolve tua percepção. Ele aperta teu coração quando algo está errado. Ele acende tua luz quando alguém tenta te manipular. Ele te faz enxergar o que você nunca viu, não com os olhos, mas com o espírito. A presença dele começa a reorganizar tudo. Você passa a perceber o que realmente te aproxima e o que te afasta da fé. Você passa a ouvir mais a voz de Deus e menos a opinião dos outros. Você passa a entender que o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. E então a verdade se instala dentro de você. Uma verdade que não machuca mais, uma verdade que liberta. Porque Deus está te mostrando que o que você perdeu, na verdade, Ele te salvou. O que você queria manter, Ele viu que te destruía. O que você insistia, Ele sabia que te afastava. Esse é o processo. A revelação dói, a separação corta, mas a proteção cura. E Deus te diz hoje, eu tirei, porque eu vi o que você não viu. Quando Deus começa a tirar o peso do teu coração, não é de uma vez. É como um amanhecer. Primeiro uma luz suave aparece, depois ela vai crescendo, e quando você percebe, aquilo que te atormentava já não tem mais força sobre você. A cura espiritual é silenciosa. Ela não faz barulho, não exige explicações, não precisa ser anunciada. Ela acontece dentro de você, onde só Deus alcança. E é exatamente isso que Ele está fazendo agora. Depois dos sinais que você ignorou, depois do processo que te sacudiu, chega o momento em que Deus te mostra por que tudo precisou acontecer. E nessa hora, algo dentro de você muda. A compreensão chega como um vento leve que entra pela janela. Você respira fundo e pensa, agora eu entendi. A cura começa quando o coração aceita o que o espírito já sabia. Você começa a perceber que o afastamento foi proteção, que a inquietação foi direção, que a dor foi tratamento e que o silêncio foi resposta. Deus não estava te punindo, Ele estava te preparando. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo. Amigos o acusaram, pessoas o julgaram, sua alma se angustiou. Mas, quando o processo terminou, a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro do que tinha antes. A cura de Deus sempre devolve mais do que tirou. E da mesma forma, Ele está devolvendo algo a você agora. Tua sensibilidade espiritual, tua clareza, tua proteção, tua força. Porque quando você finalmente obedece aos sinais e se afasta do que Deus não quer, Ele te aproxima daquilo que sempre foi teu, a presença dEle. A água volta a ficar limpa, os pensamentos se aquietam, o coração se realinha, e você sente algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não a paz momentânea que o mundo dá, mas a paz sólida que Deus coloca como um selo espiritual. Essa paz é a prova de que o perigo passou. E agora você enxerga a situação com maturidade, percebe que estava sendo drenado. Percebe que estava insistindo onde Deus já havia saído. Percebe que estava lutando pelo que não tinha mais graça, mas agora acabou. A cura te mostra que você merece ambientes onde tua alma respira, vínculos que te aproximam de Deus e relacionamentos que alimentam tua fé, não que a consomem. Quando Deus tira alguém do teu caminho, Ele sempre coloca a direção no lugar. Ele conduz teus passos para pessoas que oram contigo, que te levantam, que te fortalecem, que te devolvem a esperança. Assim como Ele fez com Ruth, que perdeu tudo, mas encontrou propósito quando decidiu seguir a voz certa. Assim como fez com Pedro, que caiu, mas foi restaurado para ser coluna da fé. Assim como fez com Paulo, que teve sua visão apagada para depois enxergar com clareza espiritual. A cura é isso, um realinhamento divino, um reposicionamento da alma, uma nova forma de ver o mundo, as pessoas e Deus. E agora, finalmente, você está pronto para entender algo profundo. O sinal que você estava ignorando era o aviso da tua vitória. Era Deus te protegendo antes que o ataque chegasse. Ele te afastou, te inquietou, te mostrou, te direcionou, e agora Ele te cura. E como toda cura espiritual,
Existe uma decisão final, uma declaração que sela tudo o que Deus fez hoje no teu coração. Então, comenta aqui embaixo: eu confio no tempo de Deus. Essa frase não é só um comentário, é uma chave espiritual. É você dizendo ao céu: eu entendi a mensagem, eu recebo a cura, eu aceito a proteção. Agora respira fundo e caminha leve, porque o que Deus tirou era peso, e o que Ele deixou é propósito.